No vídeo passado, a gente aprendeu como criar um banco de dados utilizando o serviço da Firebase. Mas a gente não passou disso, a gente só criou o banco de dados em um sistema de ping. Mas eu não ensinei como a gente pode escrever e também ler no banco de dados. Na verdade, a gente até leu um nó que a gente tinha criado. Mas dessa vez, a gente vai criar funções que fazem isso pra gente de uma maneira muito fácil. Se interessou? Então bora pro vídeo. Então, para começar, a gente vai abrir o nosso navegador, entrar naquele site, né, do nosso banco de dados. E a gente vai vir aqui em regras e a gente vai ter que mudar essa regra aqui de escrever. Mas pode ficar tranquilo que quem vai poder escrever é só quem tem aquelas credenciais que eu mencionei no último vídeo. Então já bora começar a criar as nossas funcs de ler e escrever no banco de dados. Aqui eu vou criar um arquivo chamado func.mjs dentro da pasta database. E aqui eu vou estar importando algumas coisas da Firebase /database, que vai ser o get, o set e o ref. Logo aqui abaixo eu vou ter que importar o db desse nosso arquivo aqui. Pronto, aqui a gente já pode começar a criar uma função assíncrona, que vai receber o nome de write, né, que é escrever em inglês. E aí ele vai ter que receber como parâmetro um index, né, que é onde a gente vai ter que acessar, e o dado que a gente vai ter que escrever, ou seja, aonde a gente vai escrever e o que a gente vai escrever. Então, para começar, a gente tem que verificar se o index existe. Então, caso ele não exista, ou até mesmo o dado informado não exista, ele vai retornar um erro dizendo o seguinte: ou dado informado não é válido ou existente. E pronto, agora a gente já tem certeza que a gente está lidando com esses dados aqui sendo verdadeiros, né? Ou seja, com dados existentes. Então a gente pode trabalhar sem medo. Bora começar criando uma constante chamada dbref, que ela vai estar recebendo o ref com o nosso db e também um index como parâmetro. Se você não sabe como esse ref aqui funciona, no último vídeo eu expliquei, ele cria a referência exata para o nosso banco de dados, né? Que no caso é essa constante db aqui que a gente está exportando, para que a gente consiga escrever, né, nesse diretório aqui. É como se fosse um path resolve. Pronto. Depois disso a gente já pode dar um await set e a gente passa o dbref e o dado. E pronto, aqui a gente já tem a nossa função de setar, né? De escrever dados no nosso banco de dados. Agora bora criar uma função assíncrona também, só que agora para ler. Ela vai ter como parâmetro apenas o index. Então aqui a gente vai ter que verificar, né? A gente vai ter que ter certeza que o index existe. Então a gente faz a mesma coisa, que caso ele não exista, retorna um erro: o informado não é válido ou existente. E aqui embaixo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar também uma constante chamada dbref, tá só colando aqui. E agora a gente vai ter que criar uma constante chamada snapshot, que vai receber um await get, passando o nosso dbref e pronto. A gente vai verificar se o nosso snapshot existe. Se ele existir, a gente vai retornar o snapshot val, e caso contrário, a gente vai retornar null. Pronto, a gente já tem, né, as nossas duas funções. Mas eu vou estar exportando essas duas funções dentro de uma constante chamada database, que vai ser um objeto. E aqui dentro basta eu passar o write, e agora no nosso index a gente pode estar refatorando todo esse código aqui, ó. A gente não precisa importar mais esse get nesse ref, muito menos esse db aqui. Dentro desse try aqui, a gente pode estar chamando, na verdade a gente pode estar criando a constante before, que vai estar recebendo date.now. E agora a gente pode estar passando um await database, que é essa função que a gente está importando lá do nosso arquivo func.mjs, ponto read, e aqui a gente passa o nó que a gente quer, que é o /ping. E vou estar até guardando o valor que a gente está buscando dentro de uma variável que vai ser chamada de data.
E logo aqui embaixo a gente cria outra constante chamada after, também vai receber date.now. E agora a gente cria uma constante chamada ping, que vai receber after menos before. Pronto. E aqui, caso o dado exista, né? Se ele não retornou true, ele vai dar um console no data. E depois a gente vai mostrar o ping. Para mostrar o ping, basta eu chamar aqui dentro desse string formatter aqui. E caso contrário, né? Eu passo aqui. Ele vai dar o console log dado não existente. E pronto. Agora eu posso rodar meu projeto. E pronto. Aqui ele já pingou, né? Já retornou o dado lá do nosso banco de dados. E aqui a gente tem um tempo que demorou para ir lá e fazer essa requisição. Eu até esqueci aqui também de dar um console log antes de sucesso ao logar na Firebase. Então tá pronto aí, a gente já testou nossa função de ler. Agora bora testar a nossa função de escrever. Para isso, eu vou dar um await database.write e aqui a gente vai ter que passar o nó. Eu vou estar passando o hello. E o que ele vai escrever dentro do nó hello? Ele vai escrever uma string falando hello Firebase. Então no momento que eu rodar o meu código e vier aqui no nosso navegador, a gente vai ter aqui um index chamado hello, né, um nó chamado hello, com aquele texto que a gente setou aqui. Então pronto, a gente já tem as nossas duas funções utilitárias, né, funcionando perfeitamente. Esse aqui é o código que a gente utilizou para criar essas funções, códigos minúsculos, né? Não precisa de algo muito trabalhoso, é bem simples e que quebra um galho muito bom para a gente, né? Que é desenvolvedor e tá com pressa. Então a gente chegou ao fim de mais uma playlist. A gente já chegou ao fim da playlist de Discord.js e chegamos ao fim da playlist sobre como criar um banco de dados e utilizar com a Firebase. Então esse foi o vídeo e falou, devs!